Olá, eu sou Lívia Leão e esse é um Lindo Livro. Então, estou aqui hoje tomando um belíssimo chá, porque estamos aqui no Brasil com um clima europeu, né? De frio, fome, peste, miséria. Então, estou tomando um chazinho e trouxe para vocês exatamente inspirada neste clima europeu, A Filha do Capitão, que é um romance russo de um cara que eu nunca tinha lido nada dele, só tinha ouvido falar muito brevemente, chamado Alexandre Pushkin. Quem é Alexandre Pushkin? Ele é considerado o fundador da moderna novela russa e ele é um cara que vai influenciar Gogol, que por sinal era amigo pessoal dele, Tolstói e Dostoiévski. Lembrando que já nesta temporada, na terceira temporada de Li no Livro, nós já resenhamos aqui Tolstói e Dostoiévski e, se Deus quiser, vamos ler Irmãos Karamazov até o final do ano. Então, ele nasceu em 1799, ele vai morrer em 1837, aos 37 anos, depois de um duelo que ele trava com o amante da esposa dele. Euclides da Cunha, né? Você pensou em Euclides da Cunha? Eu pensei em Euclides da Cunha. Pra quem não sabe, Euclides da Cunha é um escritor muito famoso brasileiro que também vem a falecer de duelo. Tá correto falar que a pessoa morreu de duelo? Acho que sim, né? Causa da morte, tiro, mas foi num duelo. Enfim, vai falecer durante um duelo em que ele vai travar com Guilhermino, se não me engano, que era o nome do amante da esposa dele. Mas enfim, voltando aqui para a Rússia. O Alexandre Pushkin, ele é um cara vindo de uma família nobre, que ele estudou no Liceu Imperial, e porque ele é considerado o fundador da moderna novela russa, porque ele vai ser o primeiro a empregar, uma linguagem coloquial em poemas e prosas, e 2, ele vai misturar drama, romance e sátira nas histórias dele. Ele tem uma influência muito grande de Shakespeare, mas na minha concepção, pelo menos quando a gente for discutir um pouco esse livro delicioso que eu amei, que é A Filha do Capitão, eu vejo também muita influência aqui de Miguel de Cervantes, tá? Lembrando, para quem não sabe, existe uma lenda que Shakespeare e Miguel de Cervantes morreram no mesmo dia. Isso é mentira, tá? Isso é uma lenda. Eles não morreram no mesmo dia. Eles morreram próximos e ambos são considerados os grandes, né, gênios da literatura, mas não morreram no mesmo dia, tá bom? Enfim, sobre o que se trata A Filha do Capitão. Vai contar a história. Eu vou falar aqui, gente, as versões dos nomes em português, porque falar Pietrov, Marcha, aí é complicado, tá? Pra mim. Vocês sabem que eu já tenho problema com o nome, né? Gente, eu sou muito boa com memória visual, tá? Mas, nossa, não me pede pra lembrar nome. Enfim, nós vamos acompanhar o jovem Pedro, que é um rapaz ele é um rapaz da nobreza, né? Da aristocracia russa. Ele é parente de um príncipe. E ele vai ser enviado para servir a um capitão num local no interiorzinho da Rússia. E lá ele vai conhecer a Maria, que é a filha do capitão, e ele vai se apaixonar por ela. Este romance vai ser interrompido por uma figura histórica real chamado Emilian Pugachev, que é um cara que ele encabeçou uma das maiores rebeliões da história da Rússia contra a czarina Catarina Grande. Para a gente entender um pouquinho onde se passa essa história e quem é essa pessoa que vai ser o grande algoz aqui, entre aspas, do casal, a gente precisa entender um pouquinho da história da Catarina Grande, que é a história da Rússia nesse período. O Alexandre Pushkin, ele está em 1839, 1836 escrevendo esse romance. Porém, este romance vai se passar em 1700 e alguma coisa, que é durante o período da Catarina Grande. Para quem não sabe, eu amo essa mulher, gente. Eu acho ela fantástica, claro, do ponto de vista de uma pessoa que está lendo sobre esta figura histórica no passado. Não, em nenhum momento eu gostaria de ser uma plebeia morando na Rússia da Catarina Grande, tá bom? Quero deixar muito claro aí para quem acha, quando eu falo que eu amo tal monarca, que eu sou monarquista, gente. Eu não sou, tá? Quero deixar isso bem claro. A Catarina, ela vai ser uma estrangeira russa, não lembro se ela é polonesa
Acho que mentira, ela é austríaca. Lembrei agora. Ela é austríaca. Ela vai ser levada para a Rússia para casar com Pedro, que vai se tornar o Pedro III, o czar. E ela vai ser muito maltratada por ele, vai ter um casamento horrendo. O Pedro III era uma pessoa deplorável. E ela vai, então, ter um amante. E junto com esse amante, ela vai conseguir a simpatia das tropas do poderio bélico da Rússia, do exército russo, e ela vai dar um golpe de Estado e vai destronar o Pedro, colocando ela mesma como czarina, através, obviamente, do filho dela que ela tinha com ele. O Pedro vai ser preso e depois de um tempo ele vai ser assassinado na prisão, tá bom? Eu lembro, quando eu escuto essa história, muito sobre um rei, que foi o rei, se eu não me engano, acabei de ver aqui, Ricardo II, que é um rei que vai ser destronado pelo seu primo, Henrique Bolingbroke, vai ser preso e na prisão vai ser assassinado, tá bom? Quem é este rei Ricardo II? É aquele rei que a gente discutiu lá há muito tempo atrás, na primeira temporada do podcast da Rainha Vermelha. E é com isso que vai começar, então, a semente da Guerra das Rosas, tá? Isso vai acontecer... Gente, é muito comum isso acontecer na Antiguidade. Quando eu falo Antiguidade, parece que eu tô falando da Grécia e de Roma, mas também lá acontecia. Mas na idade que não era moderna, né? É muito comum isso acontecer. Você tem que dar um golpe, esse rei é destronado. Enquanto o rei estiver vivo, a pessoa que deu o golpe nunca vai ficar tranquila no trono. É necessário acabar com esse rei e com toda a sua progenitura, né? No caso da Catarina, ela não precisou acabar com o próprio filho dela, porque era isso que mantinha ela no trono. O filho dela era bebê, se não me engano, ou era muito novinho. Então ela assume o trono de czarina como uma czarina regente, tá? Mas ela vai ficar assim no poder muitos anos. Ela vai trazer todo um. Ela era uma iluminista, então ela falava com Voltaire. Ela vai instituir universidades na Rússia. Ela vai ter uma política intelectual muito grande na Rússia. E é este período que o Alexandre vai discutir, vai contar a história do Pedro e da Maria, tá bom? Enfim. Esse romance, ele me lembra muito Shakespeare no começo dele. Porque a história é um romance de formação. Então você conhece o Pedro criancinha, onde ele tem um tutor, que é um cara muito dedicado, uma figura quase paterna ali, ele adora o Pedro. Esse menino, ele é muito ingênuo, ele vai ter ali uma anedota com um outro preceptor dele, que vai ser meio bonachão, meio beberrão, que lembra muito um personagem do Henrique V do Shakespeare. Que eu não vou lembrar agora o nome, gente. Faz muito tempo que eu li Henrique V. Aliás, gente, vamos abrir uma parênteses aqui. Leiam Shakespeare, tá? Vamos lá. Vamos todo mundo dar as mãos e fazer essa combinação? Leiam Shakespeare. Vocês vão ver que muitas pessoas foram influenciadas pelas peças de Shakespeare. Muita coisa da peça de Shakespeare é chupinhada até hoje. Rei Leão é chupinhado de Shakespeare, tá bom? E aí você pode falar assim pra mim, porra, Lívia, mas Shakespeare é tão difícil, é uma linguagem complexa, porque foi escrito em inglês elisabetano, e aí quando é traduzido pro português, né, tendo em vista que você vai ler em português, quando vira pro português é uma linguagem complicada. Gente, eu sei, vá por mim, eu também acho, e por isso que eu acho que Shakespeare funciona muito mais quando ele é encenado, até porque são peças. Mas, cara, se você tiver oportunidade de ler também, leia, porque por mais que seja complicado, todas as histórias são muito boas. Até as mais fraquinhas, como eu, por exemplo, não gosto de Tempestade, acho bem bobinha, assim. Ou as mais bizarras, como Coriolano, que eu acho também super bizarra, assim. Todas elas são muito fofas, são muito legais, são muito bacanas. Você tem reviravoltas, você tem quase um panteão de personagens fantásticos, assim, fantásticos. Você tem simbolismos, você tem interpretação. Gente, leiam Shakespeare. Shakespeare é fantástico. Ah, mas é realmente a literatura, a linguagem é muito, muito escrota pra mim. Tente ler, então, tente pegar, então, adaptações modernas, porque o cerne da história de Shakespeare vai estar lá. E esse que é o bacana, tá bom? Agora voltando para Alexandre Pushkin. Ele vai, então, crescer, esse menino. Ele vai ser mandado, então, para o exército russo. E ele vai ser mandado por um capitão lá no interiorzinho
da Rússia porque o pai e a mãe acreditam que se ele ficar por ali ou for servir em São Petersburgo, ele vai ser uma presa fácil para esbórnia, para bebida e para outras coisas que a gente sabe muito bem que é o que acontecia, tanto que está muito bem escrito esse tipo de soldado e esse tipo de vida de exército em Guerra e Paz, do Tolstói. Então, o que acontece é que ele vai, junto com esse amigo dele, com esse tutor, agora que é quase um amigo, e ele vai servir para o Ivan, que é o capitão. O Ivan que tem um relacionamento fantástico com a esposa dele. E que ela meio que também uma capitã, assim, meio que pau a pau com o marido. Ela se recusa a... É que ele é um capitão com uma característica muito passiva. E já a esposa dele é muito ativa. Então, eles têm um relacionamento muito legal. E eles têm a filha deles, que é a Maria, que, a princípio, o Pedro não vai dar muita bola pra ela. Mas depois vai... E vai se apaixonar por essa menina. E, inclusive, vai desafiar em duelo um cara chamado Chabrin, que é apaixonado pela Maria, mas foi rejeitado por ela e agora tem a tendência a tentar difamar a pobre da menina. Tá tudo certo, tá tudo bem, ambos vão se apaixonar. Obviamente que o Pedro, por não ter muita experiência, vai se dar mal nesse duelo, mas sobrevive e ganha então o coração de Maria. Eles estão namorando até que chega a notícia que esse cara, o Pugachev, tá vindo na direção da fortaleza dele, tá vindo na direção da vila, onde ele tá cumprindo mandato com esse capitão, e vai pegar a vila lá, vai destruir, vai saquear, vai estuprar todo mundo, enfim, que é o que as coisas acontecem numa guerra, né? Não vamos ser ingênuos de achar que não é isso que está acontecendo agora na Ucrânia, tá bom? Enfim, então, só resta esse menino defender, se separar da Maria, né, que é a sua amada, porque, gente, se a Maria ficar ali e os caras do Pugachev chegarem, ferrou, né, então a Maria precisa ir embora, então não resta nada para ele separar-se de sua amada e defender a sua vila junto com o seu futuro sogro. E, gente, daí eu não vou poder mais contar, porque aí já é spoiler, tá bom? Mas, enfim, o que eu gostei muitíssimo desse livro, primeiramente, linguagem. Uma linguagem muito tranquila, muito fluida de se ler, o que é muito raro para um russo, principalmente depois que eu li Tolstói. Tolstói é fantástico, gente, é meu favorito até hoje. Mas, gente, é complicado, porque Tolstói é assim. Ele vem falando, o Conde Vronsky. Aí depois, do nada, ele chama o Vronsky de Alexei. Aí você pensa assim, tá, eu acho que na página 30, estamos na 200, a página 30 ele chamou o Vronsky de Alexei Vronsky. Então vamos conseguir entender. Cara, do nada ele fala assim, não, porque o Sasha, quem é Sasha, meu consagrado? Você fica confusa, você fica muito confusa. Mas é uma coisa do Tolstói, porque era uma coisa da época também. Nem por isso é menos maravilhoso, tá bom? Quero deixar isso claro. Mas se você quer começar com literatura russa, eu te aconselho pegar A Filha do Capitão, do Alexandre Pushkin, porque é uma linguagem muito tranquila para um leitor moderno, tá? Segunda coisa, esse romance, ele vai ter ares, essa novela, né? Vai ter ares de romance de cavalaria. Tá bom? Porque, lembrando lá da nossa professora de literatura, que contava que romance de cavalaria era este romance épico, onde você tinha um casal, e o objetivo do rapaz era sempre proteger a moça, e tinha essa coisa da pureza, da virgindade. A gente vai ter isso aqui, mas isso vai vir vestido com uma sátira da época, né? Você tem vários momentos. O amigo dele, o amigo do Pedro, que é o tutor dele quando ele era criança e torna-se amigo dele, uma figura que vai sempre lembrá-lo sobre, não faça isso porque isso não é coisa de nobreza. Não, olha, você nem parece um nobre. Ele fala isso várias vezes na novela. Nossa, meu senhor, se o senhor der seu casaco de pele de lebre para este mendigo,
Isso não, ele vai estragar, ele é um mendigo, não faça isso. Então, assim, você tem essa sátira sobre a avareza e a falta de moral e bondade da galera que é rica, tá? A gente vai ter isso, tá bom? Outra coisa que a gente vai ter um drama calcado ali no realismo histórico, onde você tem figuras históricas, onde você tem passagens que falam sobre a guerra, sobre os horrores da guerra, sobre o destino de pessoas durante a guerra, principalmente pessoas que não são nobres. Então você vai ter tudo isso ali. E voltando também, falando sobre o amigo, né? O amigo do Pedro, ele é um cara gordinho, meio bonachão, que tá sempre ali do lado. O Pedro é este cara altivo, que tem em si todas as qualidades do herói. Ele é chamado de Bogatir, uma hora, que é um herói eslavo, que é um herói eslavo de poemas épicos, né? Velhos poemas épicos. Então, ele é uma figura cavaleiresca, né? E aí, se você tem do lado dele essa figura gordinha, num pangarezinho, num cavalinho manco. Quem te lembra isso? Miguel Cervantes com seu Dom Quixote e Sancho Panza. Então, assim, que, mais uma vez, também vai trazer... Dom Quixote é uma sátira a romance de cavalaria. Então, assim, se você gosta muito de Cervantes, se você gosta de Shakespeare, principalmente a Henrique V, leia esse livro. Você vai amar. Você vai amar. É um livro muito rápido, acho que tem 130 páginas, 140 páginas. É um livro muito rapidinho, muito gostoso de ler. E é isso, é um livro que você vai ter romance, drama, plot twist, sátiras, de uma maneira muito enxuta, né? Uma maneira muito enxuta, mas que ao mesmo tempo é muito gostosa de ler. E experiência fantástica. Agora eu vou dar um pause, vou colocar aqui, pedir para colocarem o recadinho nos nossos patrocinadores. E aí a gente volta para saber o resto dessa história. Oi, tá gostando do episódio, mas não quer tomar spoiler? Sem problema, compartilhe esse episódio com seus amigos. E estamos nos principais agregadores de podcast. Quer ajudar o programa? É só clicar no link da Amazon e comprar esse livro ou qualquer outro através desse link. Não tem custo nenhum a mais para você. E agora, spoilers. Quando Pietro sai de casa, acompanhado pelo seu fiel escudeiro, ele se perde durante uma... Ele primeiro perde uma grana rápida por um cara que ele conhece, que ele nunca jogou, e o cara chama ele pra jogar e ensina lá a jogar. Uma coisa tipo assim, um bilharzinho, assim. Isso mostra como esse menino era despreparado pro mundo, como ele era um menino de 17, 18 anos. Muito ingênuo, mas enfim, ele assume que perdeu de boa e tal. E no meio do caminho ele vai passar por uma tempestade, vai ficar perdido e vai encontrar um mendigo. E esse mendigo vai levar ele até uma hospedaria. Ele vai pagar, em agradecimento desse mendigo, um vinho quente. E vai também dar, já que ele estava com uma roupa muito fina no meio de uma nevasca, um casaco de pele de lebre. O amigo dele fica contra, tá? Mas enfim, o escudeiro dele tá contra, mas enfim. Aí ele vai, chega lá no lugar onde tem que chegar, e a gente tem todo o desenrolar da história lá do cara que era afim da Maria, e depois que foi rejeitado começa a falar coisas ruins dela e tal. Quando a gente tem a chegada da figura do Pugachev, nós temos o primeiro plot twist da história. O Pugachev não é nada mais, nada menos do que aquele mendigo que levou ele até uma hospedaria durante uma nevasca e ganhou vinho quente e ganhou também um casaco de pele. Esse plot twist vai fazer com que este menino, o Pedro, seja poupado da morte com todas as outras pessoas ali que defenderam a vila. Então vai ser poupado só ele, as mulheres e crianças da vila, mas os homens e o pessoal do exército vai ser todo mundo morto. Inclusive o Ivan, que é o capitão, e sua esposa, tá? O que é uma perda incrível, porque eu gosto muito deles como personagem. Aliás, não tem nenhum personagem que não é bom nesse livro. Todos os personagens são muito legais. Aquele cara que não gosta que era afim da Maria. Vamos chamar ele de Carlos, gente, eu não lembro o nome dele. O Carlos, afim da Maria, vai
virar casaca, vai fazer parte do exército do Pugachev. A Maria vai ser escondida pela esposa do padre, né, do pároco da região. E o Pedro vai ser poupado pelo Pugachev, exatamente por esse passado que eles têm. Então, a gente tá vendo aqui o desdobramento da bondade e da ingenuidade desse menino no começo do livro, tá? Essa bondade e ingenuidade dele vai ser paga com a vida, né? Ele vai, então, ter a sua vida poupada por esse cara. E ele, inclusive, vai dar pra ele um casaco também, só que de pele de carneiro, e vai falar pra ele ir embora. Vai embora e vai pra outro local, porque aqui a gente vai dominar. Ele vai pra uma outra cidade, avisa... Olha, gente, daqui a umas 2 semanas o Pugachev tá vindo aí. Vamos, então, pegar um exército. Vamos fortificar isso aqui, essa nova vila aqui que eu tô. Porque a gente tem condições de vencer. Só que o que acontece é que ninguém dá bola pra ele. Por quê? Nesta outra vila, as pessoas têm mais dinheiro. As pessoas olham pra ele com desdém. Falam assim, você é só um menino, você não sabe o que tá falando. Dito e feito, 2 semanas depois o Pugachev aparece ali. Eles são sitiados, ficam sitiados durante muito tempo. É quando ele recebe uma mensagem, eu ia falar um e-mail, a louca. 1700, um e-mail, viajante do tempo. Enfim, aí ele recebe uma mensagem da Maria falando assim, olha, o cara lá, o Carlos... ficou aqui na nossa vila como sendo o general, como sendo o capitão, o novo capitão, colocado nesse posto pelo Pugachev, e ele tá me forçando a casar com ele. Falou que se eu não casar com ele em 3 dias, ele vai me dar pro Pugachev como sendo uma concubina. O Pedro fica desesperado e sai. Pede, então, uma galera... Na verdade, ele primeiro pede uns companheiros ali, um exército. Mais uma vez é negado. Então, ele resolve ir sozinho com o escudeiro dele. No meio do caminho, ele é, obviamente, pego, é preso e é levado a Pugachev, que fala assim, meu amigo, você aqui de novo, o que te traz aqui? E ele fala assim, olha, o Carlos quer casar-se com uma órfã e prendeu ela e quer obrigá-lo a casar-se. E é muito legal essa parte, porque aí a gente vai ter duas conversas do Pugachev com o Pedro. O primeiro ele fala isso, e o Pugachev fala, nenhuma mulher será forçada a casar sobre o meu domínio. Eu não quero que isso aconteça. Mas, ao mesmo tempo, é muito engraçado ele falar isso, porque, ao mesmo tempo, o exército dele está estuprando loucamente todas as mulheres nas aldeias que chega, né? E ele fala, não se preocupe, eu vou até a aldeia antiga que eu te encontrei, e eu vou libertar essa menina e eu vou tirar o Carlos do poder lá. E durante esse caminho, a gente tem a segunda conversa muito boa, que o Pedro tenta mudar a cabeça do Pugachev. Ele fala assim, por que você não chega com a imperatriz e você não se entrega? Aí o Pugachev fala assim, cara, não tenho mais como fazer isso, porque aonde eu cheguei, eu só posso continuar. Eles nunca vão me dar perdão. Então, se eles não vão me dar perdão, eu vou continuar. E aí eles têm uma fábula que é dita lá, que o Pugachev conta pra ele, que ele fala assim, existe o corvo e existe uma águia. A águia vive 33 anos só tomando sangue fresco. Porém, o corvo, ele vive 300. Gente, eu nunca ouvi falar que o corvo vive há 300 anos, mas enfim. O corvo vive 300 comendo carniça. Em um momento, a águia tenta comer carniça junto com o corvo porque ela quer viver também 300 anos. Mas ela descobre que se viver 300 anos comendo carniça, ela prefere então viver apenas um dia tomando sangue fresco. O que ele quer dizer com isso? Que você não pode dar para trás, entre aspas, na vida que você escolheu. Você escolheu uma vida e esta vida vai te acompanhar independente... Isso é muito louco, né? Independente da índole que você tem. Então ele fala que esse amigo dele, que é o Pedro, podia então seguir com ele esta vida, em que é uma vida que, ao menos, ele sabe que não vai ser dobrado pela nobreza. Mas aí o Pedro vira para ele e fala, meu querido, para mim a vida que você tem seria como comer carniça. E aí eles percebem que ambos são muito diferentes.
que ambos seguem caminhos diferentes porque escolheram e têm em suas vidas destinos diferentes. É muito legal esse momento dos dois conversando. Pedro e Pugachev chegam lá na vila, onde a Maria está com Carlos. O Carlos, então, é destituído de seu título de capitão da vila e Maria é dada para o Pedro em casamento. Eles não chegam a casar, mas eles vão embora. Quando eles vão embora, eles são presos pela galera do Império, porque eles estavam vindo de uma vila que todo mundo sabia que o Pugachev estava dominando e ele ainda tinha um induto do Pugachev dentro do bolso. Só que aí, quem é o capitão que está comandando a vila? Essa galera aí que prendeu eles. Aquele cara que enganou o Pedro no começo do livro, mas que o Pedro foi lá e honrou sua dívida e pagou. E isso faz com que, pela segunda vez, por causa de um relacionamento honroso que ele criou no passado, ele seja salvo. Aí ele fala assim, olha, a gente vai precisar lutar e tal. Então, aí o Pedro fala assim, eu vou fazer o seguinte, vou pegar a Maria, mandar para os meus pais e vamos lutar contra o Pugachev. Eles lutam, aí tem alguns capítulos que a gente sabe o que aconteceu, até o fim do Pugachev, que é um fim, obviamente, péssimo, né? Ele vai ser preso, ele vai ser morto e a revolução vai ser desfeita. A história continua com o final da guerra, onde o Carlos, depois de ser preso também pelo regime czarista, fala que o Pedro era mancomunado com Pugachev e que ele era, na verdade, um espião do outro lado. As pessoas, então, prendem o Pedro e ele vai a julgamento. Quando ele está em julgamento, ele se recusa a falar sobre a Maria, porque ele não quer desonrá-la. Sei lá por quê, gente. Era só falar assim, gente, a Maria só veio ela, tá? Chama ela aí, ela vai confirmar tudo. Mas ele resolve que isso é uma grande desonra e ele não vai fazer isso. Então ele é condenado à morte. Como ele era primo de um príncipe, que eu contei lá no começo, o príncipe fala com a czarina, que é a Catarina Grande, e ela então só decide expulsá-lo da Rússia, não expulsar da Rússia não, mas mandá-lo para Sibéria em exílio. Tá aí, essa é a palavra, em exílio. Maria lá com os pais dele descobre isso e resolve pedir então ir atrás da própria czarina e contar toda essa história. Ela arma uma pequena armadilha, onde ela tá lá passeando por um jardim que ela sabe que a czarina estaria. Ela encontra com a czarina. Eu entendo que ela finge que não sabe quem é a czarina, mas não fica isso muito claro no livro. Ela finge lá que não sabe quem é a czarina e conta pra czarina toda a verdade. A czarina vai embora, depois solicita que ela venha oficialmente à corte e então permite que o Pedro e Maria se casem. Pedro então não vai mais ser exilado, o nome dele é limpo e eles terminam casando-se e vivendo felizes para sempre. E toda essa história termina sendo entregue ao autor, ao Alexandre Pushkin, por um dos supostos netos de Pedro e Maria. E aí termina a história. Mais uma vez, é uma história muito gostosinha, é um livro muito gostosinho. Você tem aí uma excelente porta de entrada para a literatura russa, especialmente a literatura moderna russa, que é a literatura que todo mundo fala, né? Que é Gogol, que é Tolstói, que é Dostoiévski. Então, excelente entrada. Você tem aí um romance histórico, onde você vai ter figuras reais, figuras históricas reais, que você também pode se aprofundar lendo mais sobre eles em outros livros. Então, eu acho que, assim, porta de entrada para muita coisa bacana esse livro. Adorei. Tenho mais um do Alexandre Pushkin aqui em casa, mas eu não vou ler agora, porque eu acho que a gente já tem muita literatura russa nesse primeiro semestre aqui, tá? Tá na hora da gente ler uma coisinha mais moderna, né? Mais contemporânea. Mas fora isso, fantástico, amei, 10 de 10, tá bom? Lembrando sempre que este podcast está disponível em todos os agregadores. Se você gostou, compartilhe com seus amigos. Nós temos episódios novos todas as segundas-feiras, 5 da tarde, Spotify, Google Podcast, em todos os lugares. E é isso. Meu nome é Liv Leão e esse foi um Li no Livro.